Bom, me chamo Alisson e espero que vocês estejam bem. É, Nesse vídeo eu vou gravar sem camisa, né? Afinal tá um calor e eu sou nordestino. Não sei se vocês sabem, mas eu sou caruaruense que mora no Nordeste, né? No estado de Pernambuco. Enfim, nesse vídeo eu quero expor o meu passado com minha ex, sabe? Que é um passado que eu sofri bastante. E pra falar a real, nem sei se eu sofri mais do que o Guts do Berserk, que eu nunca assisti Berserk, né? Pra falar a real. E, bom, deixa eu ver por onde eu posso começar falando sobre essa minha história com minha ex, né? Bom, eu tinha enviado o server pra um cara que, tipo, tretou com uma menina lá do servidor, de um servidor de um cara que eu conheço, sabe? Que eu não vou entrar em detalhes qual é. Que eu enviei só pra ele tretar com a menina lá de volta, tá ligado? E só tinha outro server que acabou sendo excluído por minha causa, né? Por causa da merda que eu fiz. Que eu não sabia no que ia dar, né? Enfim, vou explicar no que aconteceu. Enviei o server pra um cara. Peraí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Só um minuto. Pronto. Bom, eu enviei o server pra um cara, né? E ficaram tretando lá, sabe? Aí do nada veio um server. Server não. Veio um bocado de gente que. Ah, pô, aquele bigodudo lá, sabe? Aquele bigodudo que tem um bigode assim. Enfim. Foi lá, causaram um raid do caramba, né? E o cara finalizou o server. Até descobrimos que eles têm um server, sabe? Que pertence a eles. Então, eu e mais uns amigos meus, incluindo a minha ex, criamos um grupo, sabe? Pois descobrimos que um desses caras estava interessado nessa minha ex. E deixa eu ver o que mais. Lembrando que eu posso deixar alguma coisa passar despercebida nesse vídeo e tal, mas eu vou passar o máximo de informação possível que eu lembrar, né? Então, bora lá. Deixa eu ver se eu lembro o resto. Aí a gente ficou batendo um papo lá do que a gente podia fazer no server desses caras e tal, que causaram raid no outro server, né? E que foi minha culpa, né? Que eu não sabia que ia acontecer essa raid desses caras, né? Então, um tempo se passou, né? Depois que a gente deixou isso de lado, desses caras aí, que a gente não conseguiu fazer nada. E deixa eu ver se eu lembro o restante. Daí, tipo, no passado eu tinha contado pra um amigo meu que é gay, que na verdade não sei se a gente é amigo ainda, mas lembrando que eu sou hétero, tá? Eu não sou gay, só por eu estar se misturando com outro gay, beleza? Enfim, eu tinha um amigo gay, né? Que é gente boa, né? Inclusive, que eu contei pra eles que eu só me interessei pela essa minha ex por causa que ela ficou interessada em mim, sabe? Que tipo, eu fazia uma, entre aspas, brincadeira de paquerar com ela e tal. Sendo que eu fui rever as mensagens e eu tava enganado, né? E eu tô contando isso por isso aqui, vai que esse carinha aí que eu contei pra ele esteja assistindo esse vídeo, né? Enfim, então tá, deixa eu ver o que mais. Tá, deixa eu ver se eu lembro o restante. Tá, enfim, bora continuar a história. Ela tava paquerando com ela e tal, né? Fazendo essa paqueragem aí com ela. Até que ela do nada ganhou interesse por mim, sabe? E por que ela ganhou esse interesse? Porque, tipo, ela acabou perdendo um namorado, sabe?
que vocês já vão saber quem é esse namorado aí, que vai ser importante para essa história. Que ahn, deixa eu ver o que mais. Que quando ela perdeu esse namorado, ela começou a chorar, ela começou a dizer que tava chorando e não sei o que. Aí, é, deixa eu ver o que mais. Tá, desculpa aí, galera, é que eu fico gaguejando aqui e tal, e também demoro pra responder, porque, né, o meu autismo é foda. Simplesmente foda, viu? Enfim, deixa eu ver se eu lembro o restante. É, peraí. Tá, deixa eu ver o que mais. Tá, vou dar o corte aqui pra tentar me lembrar, calma aí. Pronto, voltei. Eu me lembrei agora que eu queria falar, né? Aí quando ela perdeu esse namorado, ela começou a paquerar comigo, sabe? E então, um de nós dois pediu em namoro, né? Eu não sei se foi ela que começou a pedir eu em namoro, ou se foi eu que pedi ela em namoro. Ah, na verdade foi eu, me lembrei agora. Eu pedi ela em namoro. Eu até falei brincando, dizendo se ela queria casar comigo, e ela disse que sim, né? Então, a partir daí a gente começou a namorar. É, a gente tinha carinho um pro outro e tal. Só que tem um problema. Eu tinha dependência emocional pra ela. Isso complicava tudo, sabe? Porque pra homens que não sabem, né? Pra homens que estiverem assistindo esse vídeo, mulheres detestam homens com dependência emocional, ok? Essa é uma dica que eu tô dando pra quem for namorar, ok? E assim, eu perdi essa ex, pelo que eu soube de um cara, não foi por causa dessa dependência emocional, mas quando minha ex foi por causa dessa dependência emocional que eu tinha, né? E vocês já vão saber o motivo, segundo o cara que disse a mim, o motivo de eu ter perdido ela, né? Enfim. Tá, deixa eu ver se eu lembro. O restante. Tá, vou dar o corte aqui. Tá, lembrei agora, né? Tinha esse gay aí com quem eu conversava, que era um amigo meu. Tá, deixa eu ver se eu lembro. Tá, ele comprava a gente como uma alma gêmea. E assim, eu até concordava com ele, porque assim, a gente já tentou IDF e tal. Deixa eu ver o que mais. A gente tem autismo também, eu e ela. Ahn, a gente curtia o humor negro, né? Eu curto humor negro, mas tipo, eu não faço mais esse tipo de brincadeira, né? Brincadeira entre aspas. É, porque se você já tiver assistido o meu primeiro vídeo, você já sabe o que rolou. Se vocês não tiverem assistido o meu primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, para caso vocês não saibam do porquê eu parei com o humor negro. Enfim, ele compara a gente como alma gêmea, né? O que é verdade em partes. Afinal, a gente não era 100% alma gêmea, porque ela era pior do que eu e ela fez eu sofrer, né? Vocês já vão saber o porquê dela ser pior do que eu. E, e daí as coisas começaram a desandar, sabe? Ela ficou dando uma de garota confusa, literalmente, não, quase literalmente, né? Quase literalmente, porque não foi bem exatamente isso que ela ficou fazendo, não. Mas ela demonstrou estar desinteressada em mim com o tempo, sabe? Ah, e pelo que eu mandava print da nossa conversa para um amigo meu, ela demonstrava ser seca pra mim, pelo que um amigo meu disse. Ah, e, e eu ficava sofrendo com isso, sabe? Ah, por ela, por causa da minha dependência emocional e também por causa da ansiedade que eu sentia. E se juntar os dois, complica tudo. Eu nem sei porque eu tô tremendo minha perna, mas
Enfim, não, deixa eu ver se eu lembro do restante. Tá, vou dar o corte aqui de novo. É sempre a mesma coisa, corte, corte, corte. Mas vou dar o corte aqui. Tá, a gente, aí, depois que as coisas começaram a desandar, ela ficou querendo dar gosto em mim, velho, sabe? E eu ficava insistindo ela me responder e tal. E assim, ela ficou assim, depois que eu disse a ela que eu disse coisas com minha mãe, sabe? Por causa que eu briguei com minha mãe por causa de umas coisas do meu passado, que tipo, eu tava querendo ir pra escola todo com a camisa, com a camisa de manga longa, sabe? Que chega até aqui. Aqui, peraí, aqui. Ahn, então, né? Depois que eu disse isso a ela e aos pessoal do server, a um amigo meu, ela parou de me responder, sabe? Dizendo que era por causa. Assim, ela não disse, né? Só disse depois de um tempo que era por causa da minha dependência emocional, que ela não queria mais ficar comigo, né? Enfim. Aí ela começou a me ignorar. E eu ficava com mais ansiedade, mais ansiedade, mais ansiedade. Por causa da dependência emocional que eu tinha por ela, né? Ahn, e deixa eu ver. Daí eu não lembro bem, sabe? Mas eu falei alguma coisa pra ela. Aí ela falou, ela meteu uma dizendo que eu não tenho uma personalidade forte e principalmente eu sou imaturo, mas eu sou uma pessoa, deixa eu ver como posso dizer. Caramba, me esqueci. Mas é como se ela tivesse me elogiando por eu ser uma pessoa amorosa, sabe? Amoroso. Então comecei a chorar, porque eu fui na live dela, não sei se vocês sabem. Vocês não sabem, né? Porque eu vou contar agora. Ela é criadora de conteúdo, né? Mas não vou falar quem é não, sabe? Porque já levei ela na justiça, com provas. Não, com provas não. Eu vou resumir. A Defensoria Pública pegou meu celular, levou pra polícia e, e clonaram o meu número. Resumindo, é isso. Aí estão investigando lá, pra ver se isso é verdade ou não, né? Enfim. Ahn, deixa eu ver. Onde eu parei mesmo? Tá, deixa eu tentar me lembrar aqui onde eu parei. Tá, minha ex é uma criadora de conteúdo, mas não vou expor quem é, né? Eu vou repetir isso porque para vocês seguirem essa linha cronológica, tá? Para vocês não esquecerem o que eu tinha falado antes. Mas não vou expor quem é. Pra não tomar processo, pra não dar ruim pra mim, nem nada do tipo, sabe? Então, eu tinha falado pra ela um jeito de a gente se encontrar, de a gente continuar o namoro e tal e tal. E ela sempre evitava desculpas, desculpas, desculpas e pá. E nada dava certo das minhas soluções. Então, eu tava com tanta dependência emocional que resolvi ir atrás do namorado dela pra saber dessa história aí, sabe? Porque, tipo, ela me humilhava e depois eu vou contar essa outra parte do que eu fiquei sabendo de um cara sobre ela. Enfim, eu fui atrás do namorado dela, né? E descobri que ele é menor de idade, e minha ex é maior de idade. E sabe quanto esse namorado tinha? Tinha uns 13 ou 14 anos, por aí, certo? Então, deixa eu ver. Então, assim, eu tava querendo me vingar da minha ex pela dor que ela me causou, né?
Só que eu vi que, assim, do que adianta eu me vingar sendo que não vai trazer ela pra mim de volta, né? O amor que eu sentia por ela. Então o que eu resolvi fazer? Tentar IDF, né? Tentar IDF. E tem um detalhe que eu esqueci quase de acrescentar, foi que eu tentava também me cortar com um alicate e saiu um pinguinho de sangue, pinguinho de nada, quando eu fazia assim com o alicate com força. E eu já tentei enfiar o barbeador aqui, nessa região aqui. E assim, não deu certo de enfiar o barbeador pra cortar aqui nessa região. Então, né? Enfim. Aí eu também soube que também. Peraí. Ah, eu achei que tava chamando minha mãe. Enfim. Aí eu soube também que o pai dela tinha arma na casa dela. O que explica muita coisa, porque tipo, ela me falou, essa minha ex me falou que ela, ela sabia atirar, só que ela não queria me dizer como ela sabia, né? E ela comprou peças de arma no mercado negro e já ensinou pessoas a. Pessoas não, né? Eu não sei quantas pessoas ela já chegou a ensinar, mas ela. Mas pelo que eu lembro, aos meus olhos, é, ela ensinou a uma pessoa a fazer a preciosa metafetamina. Sim, metafetamina. Que nem o Heisenberg do o personagem Walter White faz, sabe? Enfim. é, e acredito que ela não mexe com essas coisas de facção, de. Calma aí, deixa eu ver se eu lembro. Com esses negócios de vender droga, sabe? Mas ela já chegou a ensinar. Esse é o ponto. Aí quando eu tentei DF, eu gravei um vídeo para os pessoal com uma forma de despedida. E assim, eu achei que eu ia conseguir IDF. Eu não vou falar como eu tentei ir pra vocês não fazerem o mesmo, ok? Porque foi um bagulho que tava bem planejado pra eu conseguir e eu não consegui, né? Mas eu tentei IDF e não deu certo. E acabaram descobrindo que eu tentei IDF quando eu enviei um link na descrição de um vídeo meu que tinha um server do Discord dos paneleiros. Que tipo, eu entrei no servidor de panelinha do Discord pra eu tentar IDF, sabe? Pra mostrar a eles que eu vou tentar IDF e que já que eles tanto amam ver as pessoas sofrerem, né? Que eu queria mostrar minha dor para eles. E ficou todo mundo contra a minha ex, né? Depois que descobriram que eu tentei IDF. Calma aí, vou rotar aqui, só um minuto. Pronto, pronto. Aí ficaram tudinho contra a minha ex, depois que descobriram que eu tentei IDF. E um dos meus amigos ameaçou ela de morte, né? E ela mentiu dizendo que eu tava chantageando ela, porque, tipo, eu não sei se ela disse que eu tava chantageando ela em relação a eu tentar IDF, ou se foi de eu ter conversado com ela sobre o namorado dela, porque, tipo, eu cheguei a conversar com ela sobre o namorado dela, né, a respeito disso, e, assim, ela interpretou que eu tava chantageando ela, mas eu não estava. E, assim, realmente deu a entender, sabe? Por causa do meu jeito de falar lá. Mas não era essa a minha intenção, ok? Aí ela começou a me humilhar, dizendo que vai me processar, não sei o quê. Porque ela é aquelas tipo de pessoa que se mexer com ela,
por qualquer coisinha, ela já mete processo. Sim, ela já mete processo. Então, os pessoal ficou tudo contra ela. E um dos caras que foi como meu psicólogo foi até o meu PV, preocupado comigo. Falei com ele. Sabe o que eu descobri? Que ela é uma narcisista, né? Que eu não tinha percebido nisso. Por causa que... Eu não tô lembrado bem, mas a única coisa que eu lembro foi que ele disse que ela jogava culpa em mim. E eu não sabia dessa história aí, dela jogar culpa em mim. Eu até tava pensando em questionar ele sobre isso, mas deixei quieto. Por causa que eu tava focado em me vingar dela. Depois que ela me acusou de chantagem, depois dela ter me xingado no PV do meu amigo, né? Que ela me chamou de imbecil e de retardado, né? E ela ainda disse que a, a namorada dela, lembrando que ela é bissexual, né? Que a namorada dela é melhor do que eu, né? Então, deixa eu ver. E assim, o tempo se passou um pouco. Eu ainda tava com essa vontade de me vingar, sabe? Com essa impulsividade, porque eu tava agindo feito um insano. Inclusive, eu vou ter que ver minha psicóloga sobre isso, sobre essa minha insanidade, sabe? Porque eu, às vezes, eu acho de forma insana, às vezes. Então, continuando. O tempo se passou um pouco, ainda tava com essa vontade de me vingar dela. Depois de ter se passado, deixa eu ver, um ano, né? Um ano. Assim, se passou os meses, na verdade. Ou semanas, não lembro. Mas essa vontade de vingar durou um ano. Não é brincadeira não, ficou um ano durante em mim. E eu já tô esquecido dessa bosta aí. Dessa negócio de vingança, que eu não pretendi ir atrás disso mais não. Que vocês já vão saber, calma lá. Então, semanas ou meses se passaram, né? E, esse gay aí, com quem eu conversei, eu fui até ele e eu descobri umas coisas podres dela, sabe? Que eu nem tinha me ligado, que eu fiquei por fora e tal, né? E um desses podres é que ela tem fetiche em fazer sexo com esquilo, ou fez sexo com esquilo, não lembro, mas alguma coisa assim, né? Ela também gosta de ver gore, né? Que é algo desumano pra esse gay, esse meu amigo gay. E eu não vou mentir não, eu já vi gore também, sabe? Porque, tipo, na hora que eu ficava bem bolado com alguma coisa, eu assistia gore pra ficar de boa, sabe? Como uma forma de tentar ficar de boa. Mas hoje em dia eu nem assisto mais esse tipo de coisa. Então, deixa eu ver o que mais. E ela é uma mentirosa, por causa desse narcisismo dela. Porque ela diz aqui, não, eu não vou falar não. Eu não vou falar. Porque eu quase expondo o que sobre ela, né? Mas ela é mentirosa, né? E eu não vou falar o porquê, porque quase eu ia expondo quem era, certo? Assim, não expor quem era, mas eu ia quase deixando uma pista para as pessoas saberem quem é, né? E deixa eu ver. E só isso mesmo. Essa minha conversa com esse gay aí. Então o tempo foi se passando, né? E só um detalhe importante, né? Que eu esqueci de acrescentar. Ela inventava desculpa quando dizendo que não dava pra ela vir pra cá morar comigo, porque a gente web namorava, né? E sendo que ela se mudou pra outro lugar, que eu não vou citar aonde é, né? Pra vocês não irem atrás dela, pra viver com essa pessoa. Enfim, continuando. Aí o tempo se passou, né?
E nada de eu ter conseguido minha vingança, afinal, tem um detalhe que eu esqueci de acrescentar, mas eu fui falar com uma advogada e ela disse que não dava pra fazer nada, sendo que era mentira. Eu achava que ela estava falando a verdade, mas quando fui atrás de pesquisar através da IA, eu vi que era verdade, né? Aí eu fui lá na Defensoria Pública, mostrei os crimes dela, mostrei não, disse os crimes dela pra uma mulher lá da Defensoria Pública. E hum, ela ficou lá com o meu celular, porque, tipo, eu tentei buscar vingança, de outra forma, contra a minha ex, em vez de ir na justiça, sabe? Que, tipo, hum, eu tava querendo tentar IDF de novo, pra me vingar dela, só que eu tava querendo expor os podres dela, fazer a exposed dela, deixa eu ver o que mais. Caramba, velho, me esqueci agora. Tá, deixa eu ver se eu lembro o resto. E vazar os dados dela. Me dizer onde ela mora e tal. Pra lascar ela todinha, né? E, tipo, eu sou uma pessoa que é infantil, certo? Eu não sou perfeitamente maduro, nem maturidade otimizada, nem nada do tipo. Eu sou imaturo. É isso, né? Que tem até um laudo, um relatório da minha psicóloga dizendo que eu sou imaturo, né? E assim, eu tô de boa com isso, se eu sou imaturo ou não. Então, assim, deixa eu ver onde eu parei. Ah, sim. Aí, tipo, o cara que ficou sabendo dessa história, eu fui chantageado por ele, dizendo que ele queria contar pra ela o que eu ia fazer e se eu, se eu não contasse, ou se eu não pagasse a ele um dinheiro, ele ia contar pra ela pra ela me lascar todinho, né? Pra ela me abrir BO contra mim ou me processar, sei lá. Então, eu fiquei em choque e o meu psiquiatra me ajudou, sabe? Dizendo que, deixa eu ver, que tipo, o cara ficou ligando pra mim, pra cobrar pra eu pagar ele. E o psiquiatra atendeu a ligação, os dois ficaram se falando, aí o psiquiatra falou, você sabe que você vai preso, né? Sim, ele literalmente falou isso, que ia vai pra delegacia e tal. Então o cara desligou a ligação, né? E deixa eu ver o restante. Tá, deixa eu ver o resto, porque eu me esqueci agora. E tipo, fiquei em choque, sabe? Então, eu, em vez de tentar IDF, eu resolvi optar pra ir na justiça pra ver se daria certo. E deu certo. Eu fui na defensoria pública, ficaram com meu celular lá, né? Por causa do que rolou depois dessa chantagem, que veio esse cara pedindo dinheiro a mim. E só pra lembrar que eu tentei IDF acessando o mercado negro pra uma certa coisa, pra tentar IDF. Eu não vou falar o que é, mas isso faz, deixa eu ver, pior que eu não lembro quanto tempo faz que eu tentei IDF comprando esse bagulho no mercado negro, mas eu não vou entrar em detalhes como é que vocês fazem pra comprar nem nada do tipo, porque é ilegal, né? Eu não recomendo vocês fazerem isso, de tentar IDF, de tentar comprar coisa no mercado negro. Eu não recomendo, ok? E peço, assim, não recomendo. Eu peço que vocês não façam isso, para o bem de vocês, ok? Então, assim, deixa eu ver. Eu entreguei meu celular lá, né? Aí, um amigo da minha mãe, um conhecido da minha mãe, foi lá pegar o meu celular depois de um tempo e eu fiquei sabendo dele, através dele que clonaram meu número pra investigar e tal, com meu número antigo pra olhar as conversas, essas coisas aí. E assim,
Eu não sei como tá hoje em dia assim, o andamento dessa investigação, mas eu tô me lixando pra isso, né? Porque eu não sei se eu sinto ainda ódio dela, né? Talvez eu tenha citado no meu primeiro vídeo que eu não sinto mais, mas não tenho certeza. E também não sei se eu consigo perdoar ela pelo que ela fez comigo, né? E assim, mesmo que ela pedindo pra voltar a namorar comigo, pra ser minha amiga e tal, eu não ia aceitar, pois... Peraí. Pronto. Porque assim, os, os meus amigos, os meus parentes, como minha mãe, por exemplo, que ela ficou sabendo dessa história de eu estar namorando com ela, mas meu pai não, né? Meus parentes, as pessoas que eu amo, essas coisas aí, não iam apoiar, né? Essa história. Então, né? Vou resumir pra vocês essa história total. Eu namorei com ela, com essa minha ex. Ela cometeu crimes, ela fez eu sofrer. Eu tentei DF, né? E eu fui na justiça, na defensoria pública. Já que, tipo, tem um detalhe que eu esqueci de acrescentar. De novo, velho, né? Sempre eu esqueço de acrescentar algum detalhe. Mas, assim, que nem eu falei no início do vídeo, eu posso deixar alguma coisa do passado despercebido, né? Então, assim, eu fui na delegacia pra Bibel contar ela. Só que o delegado não. É um policial lá que eu me esqueci o cargo dele. Falou que eu não podia fazer isso, porque só o. é, a vítima podia fazer isso, sendo que era mentira, né? E. Deixa eu ver o que mais. Aí eu fui na defensoria pública, já que a polícia não quis resolver isso, eu mesmo ia resolver na defensoria pública. E tá lá. Provavelmente resolvendo ainda esse caso. E eu vou ser intimado, caso encontre alguma coisa dela. Então, só esperar, né? Pra ver quando vai chegar a intimação pra mim. Porque eu denunciei ela, foi em junho ou julho, né? Então, só esperar, né? Então, esse é o vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. E obrigado por conhecer a minha história também, ok? Dos meus vídeos, como do primeiro, segundo e terceiro. E esse quarto, né? Então é isso. Até mais. Tchau.